Então, quero dizer por mão que não foi uma decisão tomada do dia para a noite, não foi uma decisão fácil de tomar também, né? Mas foi através de muitas revelações da parte de Deus. São 5 revelações que Deus me deu ao longo aí de 4 anos e meio, quase 5 anos, que me levou então muita oração também, né? Eu e minha esposa orando nas madrugadas, aí buscando de Deus uma resposta a respeito daquelas. Apesar que logo após ter as revelações, já em seguida Deus dava a interpretação, mas a gente tinha aquelas dúvidas, né? Ficava aquela dúvida e não queria aceitar, né, que era daquela forma que Deus estava mostrando, e que Deus resolvesse a situação. E então, mas ao longo desses 5 anos aí, 4 anos e quase 5 anos, não teve outra alternativa a não ser realmente renunciar ao ministério e então se desligar da instituição. Eu vou contar essas revelações, elas são 5 revelações. Então, a primeira visão, a revelação que Deus me deu foi há cerca de 4 anos e meio atrás. Eu estava dentro da congregação, num dia de culto, né? Nessa visão, nesse sonho que eu tive, eu estava dentro da congregação, num dia de culto, uma congregação cheia, muito cheia, e a irmandade toda ali reunida, porém ninguém subiu para atender o culto, né? Ninguém subiu no púlpito ali na tribuna, ali atrás da tribuna ali para poder atender esse culto. Mas o povo estava assim dando glória, enfim, e de repente entrou um homem, de repente alguém primeiro entrou, uma pessoa com uma cadeira na mão e colocou ali na frente da tribuna, mais ou menos ali onde fica a cadeira do tradutor de Libras. Quando tem tradução de Libras é colocado uma cadeira ali, né, na frente da tribuna ali, embaixo, né. Então alguém veio com uma cadeira e colocou ali naquele lugar. Eu imaginei que talvez até teria tradução de Libra nesse culto, quando eu vi essa cena, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, entrou um cidadão, um homem, pelo corredor dos irmãos, entrou pela porta, veio pelo corredor, um homem todo vestido de preto, né? Um homem alto, com um semblante imponente, uma pessoa aparentando ser uma pessoa muito importante ali naquele ambiente, como se ele fosse o dono de tudo aquilo ali, como se ele fosse a pessoa mais importante que estava ali. Ele veio pelo corredor e chegou lá na frente, e eu fiquei observando na visão que eu estava tendo ali. Eu disse: onde é que esse homem vai? Quem é esse homem? O que ele vai fazer? Então ele foi e se assentou naquela cadeira que foi colocada ali, né? Se assentou naquela cadeira, e quando ele se assentou na cadeira, começou um movimento entre a irmandade de glória, e o povo começou, alguns a falar línguas, e houve um movimento ali. Então, como se o culto tivesse em andamento, porém, como eu disse, não tinha ninguém em cima do púlpito ali, né, na tribuna ali atendendo, e era esse homem que estava sentado naquela cadeira, e esse movimento muito grande. Então eu percebi que entrou uma mulher também do lado das irmãs, veio pelo corredor das irmãs, uma mulher muito estranha, porque ela estava vestida, né, assim como uma prostituta, uma mulher com roupa muito indecente, escandalosa, sem véu na cabeça, lógico, e assim com o rosto todo maquiado, né, com muitas maquiagem muito forte. E eu fiquei observando, vi o que aquela mulher ia fazer, e essa mulher veio, e quando ela chegou na frente daquele homem, ela sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ela abraçou o pescoço dele, e ambos então começou a sorrir assim, satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí então houve um alvoroço muito grande, um falar de línguas, sabe quando tem um culto com busca de dons que termina ali, que o povo começa a se abraçar e falar línguas, e aquele movimento, uns pulam, outros bate palmas, e foi esse o movimento que eu vi. Então eu fiquei assim espantado com essa visão que eu estava vendo. Eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, e foi esse o movimento que eu vi. E então, quando estava nesse frenesi, o povo todo nesse movimento, e assim
aquele alvoroço ali, eu vi que uma irmã, né, entre as irmãs lá, ela tinha uma criança de colo, né, uma criancinha, e a criancinha se assustou com todo aquele movimento, e a criança então começou a chorar, né, chorar muito, e ao invés da mãe acalentar a criança, para a criança parar de chorar, a mãe jogou a criança no chão ali, e entrou naquele movimento, começou a abraçar as irmãs e falar línguas e pular, e eu então me assustei com aquela atitude da irmã e disse, meu Deus, essa criança no chão ele vai ser pisoteada por alguém precisa socorrer essa criança. Eu queria socorrer a criança, mas eu não conseguia, não conseguia, algo me impedia de eu chegar até a criança, né? Foi quando então entrou um homem também, não vi de onde ele veio, mas ele entrou, foi passando pelo meio do povo, não dando muita atenção pelo que estava acontecendo, não entrou junto naquele movimento, ele passou pelo meio do povo ali que estava naquele alvoroço, naquele frenesi ali, e ele foi até aquela criança, pegou a criança no colo, e a criança então parou de chorar, ele acalentou aquela criança, e eu falei, graças a Deus que alguém, né, socorreu a criança. Mas o que me chamou a atenção que aquele homem estava vestido assim com uma camisa branca social, e na camisa dele tinha marcas de sujeira, de lutas, como rasgos na camisa. Ele também tinha machucaduras, como se ele tivesse lutado com alguém, caído no chão ali em luta com alguém, né? E então eu fiquei observando aquilo me chamou a atenção, e ele então com aquela criança no colo ali. Então eu acordei nesse momento, eu acordei muito desesperado por essa visão que eu tinha visto ali, né? Fiquei muito preocupado, chorei bastante, levantei, orei a Deus. Falei, meu Deus, eu não entendi, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, Senhor. Se o Senhor puder me mostrar, me falar alguma coisa, Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor então falou dentro do meu coração, meu servo, o meu espírito não está mais na congregação. Quem opera ali, que você viu, aquele homem que você viu sentado naquela cadeira, não é o meu espírito, é o próprio espírito de Satanás que está ali operando. Então eu fiquei muito chocado com essa parte que eu vi. Eu não queria aceitar isso, eu relutei para não aceitar dessa forma. Então fiquei muito preocupado, e essa visão, essa revelação, esse sonho ficou martelando na minha cabeça, e eu relutando com Deus, né, para não aceitar dessa forma. E o ano se passou, quase um ano depois, então eu tive outro sonho, novamente dentro da congregação. Eu estava no banco ali sentado, e tinha um irmão atendendo o culto, um culto normal assim. De repente eu comecei a ouvir que o povo começou a gritar de dor, os irmãos, né? E eu olhei então ao redor de mim, tinha irmãos com cãibra, irmãos se contorcendo todos e gritando de dor. Virei para o lado das irmãs, a mesma coisa, as irmãs também, todas elas se contorcendo com muita dor e gritando de dor. E eu então chamei a atenção do irmão que estava atendendo o culto. Falei, irmão, olha aí, o irmão não está vendo isso que está acontecendo? O pessoal está tudo com dor aqui, gritando, estão gritando de dor, irmão, precisa fazer alguma coisa para o culto. E eu não sentia nada, eu mesmo não tinha nada, eu estava bem. Aí ele disse, irmão, eu também não estou passando bem, também estou tendo cãibras aqui, muita dor. Sobe aqui para dar continuidade no culto, porque eu não tenho mais condições. Então, quando eu fui para lá, me dirigi para subir no púlpito, eu acordei preocupado. E novamente levantei, orei, né, pedindo a Deus que me desse uma luz do que estava acontecendo. E Deus então me fez saber. O Senhor falou assim, o meu povo está todo contaminado. Isso que você viu é uma contaminação geral, mas eu tenho os meus servos, as minhas servas que estão ali, eu vou tirar eles dali, eu vou arrancar eles dali, porque são meus, são minhas ovelhas.